This is the way it feels to move through summer in Lululemon. Iconic Align softness without the front seam. For our smoothest look and feel ever. Summer won't know what hit it. Stretch your limits in the non-stop flexibility of the new Lululemon Align No-Line Pant in select stores and at Lululemon.com. Começa agora. Clube do Erro! Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Clube do Erro, o lugar mais aconchegante para o seu desconforto. Entra, fica à vontade, porque aqui a gente vai ler e debater histórias anônimas mandadas por vocês, ouvintes e membros do clube, onde a pergunta que fica é: e aí? Errei? Spoiler, a gente vai errar tanto quanto vocês nas análises, afinal, se a gente só acertasse, que moral a gente teria? Eu sou Nina Tonsik. Eu sou Agnes Brista. Eu sou a Ana Ricari. E vamos estar com vocês de segunda a sexta na sua plataforma de áudio preferida. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, @Clube do Erro. E claro, segue a gente aqui no Spotify e avalia com 5 estrelas se você já ama o nosso programa. E aí, como estamos? Eu vi uma menina falando na internet, assim, gente, como é que eu vou reconhecer quando é love bombing se eu sei que eu mereço ser tratada desse jeito eu vi isso. incrível? Genial. Eu adorei isso, eu ri muito. Sim, eu Sim. vi isso. É muito triste, porque nós, pessoas que sabemos receber e dar amor, é foda, porque vem um love bomb e a gente fica tipo, ah, sim, claro, um amor normal. E aí não era. E aí é uma merda, né? É mais doloroso, eu acho. Acho que é, porque dá Gente, pra é uma gente… boa A gente questão. consegue amar intensamente assim por anos. E seguir normal a vida. seguir Tipo, normal. tá tudo bem. É. Ai, que triste. Nossa, Você fala, você é incrível, você fala, eu sou… realmente- Eu faço coisas incríveis. É, e você sim. também é incrível, não é egóico. É você também. E Não, vida a gente incrível. faz isso de volta. Tipo, a gente… Eu, pelo menos, a gente é love bombing. Eu sou mas love num bombing. lugar… É. Mas num lugar legítimo, tipo… A gente realmente tá achando aquela pessoa incrível. A gente realmente quer empoderar aquela pessoa. A gente realmente tá lá, tipo, muito lá. É que Sim. não é uma enxurrada passageira de Não amor. Eu é ia falar passageira. isso. É. O problema do love bombing é o bombing, não o love. Tipo assim. É verdade, a gente é loving. É, porque o bombing Loving. faz puff e termina. acaba. E loving não banca. ING, né? Do… Do continuando. Como chama esse tempo Gerúndio. verbal? Gerúndio. De um. Chama gerúndios. Gerúndio. Sim. Loving gerúndios. É. E assim tá começando mais um episódio do Clube do Erro. Vem com a gente que você tá no lugar certo. Tô errado por pensar em outras mulheres, mesmo estando em um relacionamento saudável? Não. Now the world don't root to the beat. Sou Horácio, 27 anos, homem, e estou em um relacionamento de 6 anos. Não somos casados no papel, mas moramos juntos e sou muito feliz com a minha namorada. Temos um relacionamento tranquilo, curtimos viajar, compartilhamos os mesmos objetivos e somos muito companheiros. Quase não brigamos, e quando acontece, sempre conseguimos conversar e resolver. Nunca imaginei que teria um relacionamento tão saudável. Mas tem algo que vem me incomodando. Parece que minha mente não para de vagar para outras mulheres. Antes de mais nada, eu nunca traí. E não quero trair, mas me sinto um lixo por isso. Minha namorada é linda, tem um corpão e eu sou completamente apaixonado por ela. O problema é que parece que não consigo focar só nela. É como se meus olhos tivessem um radar para mulheres. Quando eu tô na rua, no trabalho, na academia, minha cabeça simplesmente viaja. Às vezes chego a perder a concentração em momentos importantes por conta disso, e isso me faz sentir horrível. Tentei de tudo para evitar gatilhos. Parei de ver pornografia, excluí redes sociais. Achei que com o tempo e a maturidade isso mudaria, mas não mudou. Eu sinto que isso acaba afetando minha relação, porque queria conseguir me concentrar mais na minha namorada. Não sei se isso é normal, se é coisa da minha cabeça ou se tem algo de errado comigo. Sei que não tenho com quem falar sobre isso, então eu só queria desabafar. E aí? Tô errado por pensar em outras mulheres mesmo estando em um relacionamento saudável? Eu queria dizer que eu errei. De ter dito não? Eu errei de ter dito não. Porque eu, uma pessoa que defende a não monogamia, eu não defendo exatamente isso que tá sendo relatado nessa história. Interessante. Porque, da forma como ele descreveu aqui, tem uma grande questão que eu não concordo sobre isso que acontece geralmente com homens héteros cis, que é enxergar o universo e as mulheres como um grande desfile de objetos sexuais. E da forma como ele descreveu
tipo, ele tá na rua, no trabalho, na academia, minha cabeça simplesmente viaja. É como se meus olhos tivessem um radar pra mulheres. Gente, eu não acho isso legal. Porque a gente não tá andando por aí como se a gente fosse uma vitrine. Pedaços de carne desfilando. Eu detesto isso. E eu acho absolutamente não saudável, até mesmo numa relação não monogâmica, esse tipo de pensamento por aí numa relação. Porque não é sobre você se relacionar com outras pessoas, e aí defendendo o nosso ponto da não monogamia, não é sobre você se relacionar com outras pessoas porque você tá tendo desejos. Isso daqui, pra mim, é sobre você olhar pra outras mulheres como objetos sexuais. E nós não somos. Eu acho que nesse caso, então, a sua resposta, ela nem tá associada ao fato dele estar no relacionamento ou não. Exato, não é sobre isso. O seu questionamento, eu entendo, porque quando eu li também esse pedaço do Meus Olhos Parecem Ter um Radar, também me chamou a atenção nesse sentido assim, nossa, mas será que não estamos falando de um nível de obsessão e muito grande? Talvez sim. Eu também fiquei pensando em, retirando esta parte, ainda que não podemos dar o luxo a isso, porque tudo que você escreveu é o que é a situação, mas teve algum momento em que eu tava assim, escutando a história e foi refletindo sobre a história, enquanto uma pessoa que pensava, mais uma história de alguém que acha que não pode desejar nada se está em um relacionamento. Exato. Como se isso fosse possível. Quando a gente fala e defende aqui que trata-se do ato sobre o desejo e não a ausência do desejo quando a gente tá falando de monogamia ou não monogamia. A decisão é sobre agir ou não. A existência, nós três concordamos que existe desejo, que as pessoas são interessantes. Elas já eram antes de você começar a namorar. E vão continuar parecendo pessoas interessantes, porque a vida é interessante, pessoas são. Mas é agir ou não agir, a monogamia ou não monogamia. No entanto, eu concordo que esse pedaço, eu fiquei assim… Acho que, independente do seu relacionamento, existe uma obsessão grande por esse assunto e por outras pessoas que talvez ultrapasse, sim, um lugar de uma pessoa que está simplesmente desejando por aí. E aí, se questionar como você bota as mulheres na sua vida, acho válido. É engraçado. Dito tudo isso, que eu acho que é super um ponto válido, eu zero levei pra esse lado, assim. Eu levei mais pra o lado de, caraca, acho que esse desejo reprimido virou uma obsessão. Tipo assim, acho que o fato dele tá tão inculcado com ele não poder olhar para as mulheres, não poder pensar em outras pessoas, não, sabe, ele tá tão obcecado com isso que isso virou uma obsessão de fato. Então ele vive a vida dele sempre se policiando e tipo, ele olha pra uma mulher na rua, independente se ele tá olhando com um sentido sexual ou não, ele já se automaticamente se poda, porque ele não pode. Então eu vejo que esse exagero de uma, como é o nome disso? Repressão de um… De uma repressão que ele mesmo criou pra si mesmo, causa o oposto. Causa, né, uma pessoa que tá 24 horas culpada e lidando com um sentimento totalmente natural. Eu tô super Totalmente dividida humano. sobre isso, porque isso muda muito o veredito. Entender se parte de um olhar que já é obsessivo ou se a obsessividade vem da proibição que é irreal. Eu tô super dividido nessa história. Então, eu não acho que assim, só porque uma pessoa se reprime em algum lugar, automaticamente ela transforma todas as mulheres em objetos. Tipo, pode ser que uma pessoa que se reprima em algum lugar em relação a não desejar outras pessoas se apaixone por outra mulher. Mas eu não levei aí, isso pra ele transformar em objetos, não. Eu não levei pra esse lugar. Sim, não tô dizendo que você levou. Eu levei pra esse lugar. Eu acho que ele olha pras mulheres como objetos. Porque a forma que ele descreve não só as outras mulheres que estão ao redor, mas assim, ele é super apaixonado pela namorada dele. As únicas coisas positivas que ele trouxe sobre a namorada é que ela é linda e tem um corpão. Esse é um ponto. Ele vê não só as outras mulheres que ele tá que nem um radar olhando, mas a própria namorada como um objeto sexual. Foi mal, gente. Este é um homem sintomático. É tipo, sexual a parada dele, né? Talvez. E é realmente. num lugar de não enxergar com humanidade os outros corpos femininos que estão no entorno dele. E pior ainda, nem a namorada que tá há 6 anos com ele. Tipo, cara, é sério, você tá há 6 anos com a namorada e a melhor coisa que você tem a dizer da tua namorada é que você não quer trair ela é porque ela é linda e tem um corpão? O que mais que você tem a dizer sobre esses 6 anos de relacionamento? Tipo, eu acho que é Válido. algo a se observar da masculinidade, porque
que esses desejos são tão alimentados nesse lugar do objeto sexual. Porque assim, eu sinto demais que se os homens transformassem essa visão sobre objetos, vocês iam ter muito mais amigas, por exemplo. Vocês iam se relacionar de uma forma muito mais tranquila com as mulheres. Vocês iam parar de achar que qualquer mulher que tá sendo simpática com vocês tá dando em cima, por exemplo. Ia transformar totalmente a forma como vocês se relacionam com as mulheres que estão no teu entorno. Elas não são objetos sexuais, nem a tua namorada aí de 6 anos. Eu tinha pontos outros que agora não fazem mais muito sentido. Foi um argumento muito válido esse. Foi bom. Porque realmente é o que ele traz na história, sabe? Tipo, nem tem o que dizer mais. Eu ia dizer, nossa, vou só fazer um exercício então, gente. Porque eu acho que eu ia dizer algo do tipo assim, poxa, ele chegou ao nível de excluir a rede social. Ele se vê como completamente compulsivo em relação a isso. E eu tava me questionando se ele não estava sendo brutal com simplesmente olhar e achar pessoas interessantes. Eu queria me dedicar mais à minha namorada. Ele tem a culpa e a ponto de decidir que a solução pra isso é um corte. Uma terapia de afastamento. Eu nem sei o que eu tava tentando. Tipo, ele tava querendo se colocar no… Abstinência. Abstinência total. Não é nem abstinência, né? Tipo, eu não posso nem estar próximo a esse objeto. Você está se descrevendo de uma maneira completamente compulsiva. E aí que vem… Por isso que veio essa análise de, tipo assim, talvez ele tenha razão e não seja sobre só estar se culpando sobre algo natural. Acho que vale a pena conhecer esta pessoa, aquela psicóloga. Acho que vale a pena conhecer esta pessoa pra conversar mais a respeito, porque vira uma coisa do ovo e da galinha. Não sei muito bem onde começou, mas eu acho que a Ana dá bons indicativos de que não tem a ver com culpa e com o seu relacionamento, uma vez que você descreve seu relacionamento dessa forma. Achei um ótimo argumento. E assim, dentro dessa lógica que a Agnes falou da abstinência, tipo, isso significa que você tava olhando pra todas as mulheres, por exemplo, no teu Instagram, só pelo corpo dela, só pela… Entendeu? E você não segue uma autora? Você não segue uma cantora que tem conteúdos muito massas sobre o trabalho dela? Você não segue nada? Uma pessoas da sua família? Uma psicóloga que fala sobre questões de masculinidade? Assim, aí é pedir faz demais, esse exercício. Né? Puta que pariu também. Porra! Mas sim, é exatamente isso que eu estou pedindo pros homens nesse momento. Analisem aí qual a lista de mulheres que vocês estão seguindo no Instagram de vocês e por quê. Vocês estão seguindo porque ela posta foto de biquíni no Uruguai, que eu fiz essa semana. Ou porque ela fala sobre, não sei, questões políticas. E ela é uma intelectual muito massa e você quer entender sobre o conteúdo dela, entendeu? Tipo, ou às vezes… isso, analisem as mulheres que vocês estão acompanhando e por que vocês estão admirando elas. Tem tanta mulher foda pra vocês admirarem, mais do que só pelo corpo delas. Inclusive a tua namorada, volto nesse ponto. E elas podem, inclusive, estar falando de temas que, tipo… eu adoro saber sobre futebol americano, por exemplo. Vou seguir uma mulher que fala sobre futebol americano. Siga @Ana Recário. A gente tá fazendo a propaganda do seu Instagram. Do seu Instagram. Mas eu, tipo, sigo mulheres que falam de cachos, por exemplo. Não, mas ela é mulher. Mas eu tô lá pelo tema cachos. Por exemplo. E eu acho válido você ter os temas que você se interessa. Seria ótimo se você pesquisasse sobre essas coisas que iriam transformar a sua vida, obviamente, que a Ana falou, por exemplo. Mas também os seus próprios temas. Se botasse uma mulher aí pra falar, você não ia… Mas é uma visão masculina de não se interessar pelas mulheres, o que elas têm a dizer. Mesmo que seja um assunto que já seja interessante pra eles. Mesmo que você namore há 6 anos, você não tá interessado no que a sua namorada tem a dizer. Né? A pensar, a acrescentar pra sua vida. É um clássico olhar pra sua parceira como um troféu, como a minha namorada é bonita e ela é gostosa, então ela é uma boa namorada. O que ela acrescenta na sua vida? O que ela pode te ensinar? O que ela pode fazer você… E vice-versa, pra todos os namoros isso, né? Não adianta você ter uma pessoa do seu lado que te ache bonita e gostosa. E que mais? E que mais? Que mais? Que tem esse namoro? Ele te impulsiona? Ele te coloca pra trabalhar e te apoia, sabe? Tipo, ele fala, vai amor, você é foda. O que você acha disso? Trabalhar é ótimo, amiga. Que eu quis dizer, tipo, te apoia no trabalho, claro, entendeu? Claro. Eu acho que isso é um sintoma… E aí eu não sei do que exatamente. Eu fiquei pensando, se eu fosse falar alguma coisa pra ele sobre essa parada que ele está encucado. Tipo, fudeu, eu tô namorando há 6 anos, ele tem essa questão, ele já entendeu isso agora. E aí?
Daqui pra frente, o que a gente tem pra dizer pra ele? Eu volto nesse ponto. Analisa quais são as mulheres que você admira pelos conteúdos dela. Cara, sei lá, supondo que você seja arquiteto. Quais as mulheres arquitetas que você reconhece? Cita o nome de 5 homens arquitetos e logo em seguida cita o nome de 5 mulheres arquitetas. Ou sei lá, tu é escritor. Cita o nome de 5 homens escritores. Você consegue pensar assim, ó, em 5 nomes. Cita o nome de 5 mulheres que você leu esse ano. Entendeu? Mas não Sabe, tô falando de seguir do Instagram, tô falando de… Não tô falando de seguir do Instagram também. Eu tô falando dele transformar a forma como ele olha pras mulheres no entorno dele. Não tô falando de Instagram. Entendi. Tô falando da vida dele. Dele olhar pras mulheres de outra forma, porque isso vai fazer com que essa obsessão que ele tá, que nem um radar olhando pra elas que estão passando na academia, em volta dele, na rua, em volta dele, perseguindo ele como se elas fossem umas predadoras com peitos. Tipo, cara, para de olhar pra elas como peitos ambulantes. Olha pra elas como conteúdos. Começa a admirar mulheres honestamente, assim como você com certeza admira homens. Porque essa é a transformação que tem que ter na cabeça dos caras. A partir do momento que eles pararem de olhar pra gente como peitos ambulantes, eles vão começar a admirar a gente e vão parar de sexualizar a gente. E aí, digo mais. Não tô dizendo que você vai parar de desejar pessoas por aí. Pode ser até que você deseje alguém no teu relacionamento saudável de 6 anos. Só que você vai desejar não porque são peitos ambulantes. Esses peitos não vão estar te perturbando em todos os lugares do universo. Você vai estar se interessando por pessoas. Eu acho que é ótimo movimento a partir de agora, uma vez que você está se perguntando sobre esse comportamento que você tem, que eu acho já um bom sinal, porque você poderia passar por essa vida sendo alheio a isso, a essa questão de talvez estar hipersexualizando as mulheres. Eu acho que você poderia, e aí vai ser eu levantando a minha própria bandeirinha, fazer terapia, porque a partir daí você poderia se questionar o quanto que é a culpa, o quanto que realmente é uma questão obsessiva, o quanto que a solução que você deu de cortar tudo, desculpa, não vai se manter, não é real. A melhor solução é entender exatamente o que é isso, de onde vem. E se você tem desejo de mudar, uma vez que você sente bastante culpa sobre isso, eu já acho um bom começo de você desejar mudar, terapia nele. Terapia em tu, eu acho uma ótima. E o que eu acho é que isso tudo que a gente analisou agora é importante porque isso que você tá passando é um sintoma de uma pessoa que não tem conexões reais e profundas com a sua namorada, portanto, com mais ninguém. Então, se você não tem uma conexão profunda com a pessoa que você namora e você vê ela só pela camada sexual ou de Estética, atração ou de, enfim, qualquer coisa que seja, essa camada é rasa o suficiente pra você querer desejar todas as pessoas à sua volta. E aí você vai procurar isso, porque se ela só tem isso, você só vê isso nela, você consegue achar isso em outros lugares. E aí você tá preocupado do porquê que você tá achando isso em outros lugares. É porque você não aprofundou a sua relação com a sua namorada. O que a sua namorada tem que essas mulheres outras não têm? É isso que a Ana falou, é você aprofundar a pessoa. A sua namorada é linda, ela é gostosa, mas ela faz isso, e ela é assim, e eu amo ela por causa disso. E aí você vai parar de botar sua namorada no mesmo patamar de qualquer outra mulher que você vê na rua. Porque você não está simplesmente se relacionando com a primeira coisa que vem, que é a estética. Então… Caralho, achei foda. Juro pra tu, eu tô muito… Tá bom, foda. Tô doido pra ouvir esse podcast. Tô errado, então, por pensar em outras mulheres, mesmo estando em um relacionamento saudável? Analisando a história inteira, eu diria que você tá errado sim, porque não é sobre o seu relacionamento, é sobre a forma como você tá olhando pras mulheres. Tchim, E eu acho essa forma errada e questionável, e não só sobre você. Acho que todos os homens que nos ouvem poderiam repensar isso. Unânime. Ficou com vontade de dar sua opinião na história de hoje? Diz o que você achou na seção de comentários do Spotify e não deixa de votar na nossa enquete. Também segue a gente aqui nessa plataforma de áudio e nas redes sociais, @Clube do Erro, pra gente dominar o mundo. É isso, pessoal. Clube fechado pelo fim de semana, mas a gente se vê de novo na segunda, na mesma hora, no mesmo lugar. Tenta não errar muito nesse fim de semana, mas se errar, manda sua história pra gente. Beijo! Posto Zero FM. Eu ouço pra caralho.